Amados irmãos, graça e paz. Aqui é seu irmão em Cristo, Fábio da Flor, mais uma vez. Final de semana se aproximando e é aquela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem hoje, meus irmãos, ao qual eu tenho refletido demais, e ela fala sobre libertação e encorajamento. São duas palavrinhas simples, mas que fazem uma diferença tremenda na vida cristã. Fazem uma diferença muito grande na nossa caminhada, na nossa jornada, enquanto servos nesse lugar, nesta terra. Eu vou ler o texto de Isaías, capítulo 61, versículo 1, que diz o seguinte: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O texto é grande, mas vamos parar aqui no primeiro versículo. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, está sobre você. Você que é lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Quando eu digo encorajamento, quando eu digo libertação, meus irmãos, é porque falta, às vezes, em cada um de nós, a coragem de proclamar este evangelho, de alcançar aqueles que precisam dessa libertação, porque esse texto do profeta Isaías transcende o Velho Testamento, ele chega aos nossos dias de maneira muito tenra. Parece que esse texto foi escrito ontem ou hoje na hora do almoço, porque é algo atual para as nossas vidas, é algo necessário, é algo que transforma a nossa forma de pensar, é algo que faz nós pensarmos. E o que precisamos é pensar, porque às vezes as pessoas querem pensar para nós, e nós temos a palavra de Deus à nossa disposição para poder beber diretamente dessa fonte. Muitos ficam preocupados esperando o que o pastor vai falar, o que o presbítero vai dizer, e dão um norte na vida dele justamente de uma forma como se pastores, presbíteros, ministros fossem pessoas infalíveis. E não são. Muitos conselhos podem ser bons para uns e para outros não. Eu não estou querendo aqui desencorajar ninguém a procurar o seu líder espiritual. Mas a grande verdade é que no meio cristão existem muitas pessoas despreparadas. E temos que ter discernimento sobre aquele líder, sobre aquele irmão que você procura. Às vezes não tem nenhum cargo na igreja, mas é um irmão de oração. Isso já é bastante para você nortear a sua vida e tomar palavra por palavra como verdade absoluta. Não estou querendo dizer que você deva ser rebelde. Não é isso. Não é isso que eu quero dizer. Não é isso que eu quero pregar. Eu quero falar de libertação e de encorajamento. O Espírito do Senhor está sobre você, meu irmão. Isso é ponto. Não há dúvidas. Isso é uma coisa que não pode ter dúvidas na sua cabeça. O Espírito do Senhor Jesus habita em vós. E esse Espírito que habita em você diz que o Senhor te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Que são essas boas novas aos quebrantados? É a palavra de Deus, é o Evangelho, é Jesus Cristo morto na cruz por mim e por você e por aqueles que estão lá fora. Quando eu digo lá fora, eu digo perdidos, sem esperança. Esse mesmo Senhor Deus te deu pleno poder para curar os quebrantados. Você não pode curar os quebrantados como uma coisa ao pé da letra. O Senhor pode te usar para curar. Eu creio nos dons, mas não da forma como eles são colocados. As coisas não funcionam desse jeito. Não é assim. A vontade de Deus é soberana. E a vontade de Deus é tremenda.
E Deus coloca à nossa disposição todas essas coisas. Mas nós ficamos acuados, com medo, acovardados, e não temos tocado as coisas do Senhor da maneira como deveríamos fazer. Olha só, irmãos, o Espírito do Senhor que está sobre você, ele te dá poder para proclamar libertação aos cativos e os algemados. Aqui, quando Isaías fala disso, ele fala justamente do povo que estava no cativeiro, em exílio. Mas essa palavra, ela também serve para aquelas pessoas que são cativas e algemadas ao pecado. E Deus nos ungiu para pregar essas boas novas, para proclamar estas coisas. Mas nós temos deixado o ide do Senhor Jesus, às vezes, em segundo plano. Tem uma história que eu já li, Leonardo Boff escreve num dos livros dele, que fala sobre a águia e a galinha. Provavelmente você já escutou essa história, eu vou dar uma pincelada bem rápida aqui e provavelmente não vou ser fiel a toda a história que ele conta, né? Diz que um fazendeiro foi na floresta procurar uma ave, achou uma águia, um filhote de águia, levou para sua fazenda, criou ela junto com as galinhas, e ela cresceu no meio das galinhas e se comportava como uma galinha. E nisso um naturalista chega para visitá-lo, um conhecido talvez, e ao olhar para o galinheiro vê aquela águia no meio das galinhas e fala assim, olha só, cara, o que essa águia está fazendo ali? Aí o fazendeiro diz, não, isso aí ela cresceu no meio das galinhas, hoje ela é uma galinha. E o naturalista fala assim, não, ela é uma águia. E pega a águia, levanta ela para o alto e fala, você é águia, você não é galinha. E coloca ela numa posição de poder voar. E ela olha para as galinhas ciscando lá e não faz nada. Na segunda oportunidade, no segundo dia, ele vai para cima da casa, pega a águia, faz a mesma coisa, aponta a águia e fala para a águia voar, que ela é águia, não é galinha. E a águia fica na dela, olha as galinhas ciscando novamente e em vez de voar, pula e vai ciscar junto com as galinhas. Na terceira tentativa, ele levou ela para o alto da montanha. Virou para ela, falou as mesmas coisas, as mesmas palavras. Se depois você quiser escutar ou ver essa história na íntegra, procura na internet que você vai encontrar de uma maneira muito mais explicada e sucinta do que eu estou falando aqui. Estou resumindo o resumo. E essa águia, quando ele levantou ela sentiu o vento batendo nas suas asas, o sol resplandecendo em suas penas, o brilho da luz nos seus olhos, e ela se encorajou e voou. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Na obra do Senhor, as pessoas querem te tratar como se você fosse uma galinha, como se você não precisasse proclamar esse evangelho, como se isso fosse responsabilidade apenas do pastor e dos presbíteros. Não, essa responsabilidade é minha e sua. Nós devemos pregar as boas novas, não devemos esperar ninguém fazer isso por nós. As pessoas estão morrendo, e essas pessoas estão morrendo e indo com passos largos para o inferno. Mesmo sendo calvinistas, nós devemos pregar o evangelho como se não dependesse da nossa vontade, como se dependesse daquilo que pregamos. Nós não podemos nos esquivar como pessoas falsamente digam, não, se eu é um predestinado, ele vai chegar a Deus de alguma forma ou de outra, não preciso me envolver com isso não. Não é assim, não. Nós devemos pregar, porque a palavra e o ouvir dessa pessoa e o agir do Espírito Santo no coração dessa pessoa vai trazer ela para a presença do Senhor. Então existem pessoas que querem te fazer pensar que você é uma galinha, que você é um imprestável na obra do Senhor. Ou às vezes nós mesmos
Nos colocamos como imprestáveis, como galinhas, como que não pudéssemos fazer nada. Mas a palavra de Deus diz ao contrário: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre você, porque o Senhor te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O Senhor te enviou a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Essa responsabilidade é minha e é sua, de pregar essas boas novas. Não podemos deixar para o pastor fazer isso por nós, os presbíteros ou os missionários. Essa responsabilidade é nossa. Irmãos, libertação para quem precisa, encorajamento para mim e você, para que possamos, pela misericórdia do Senhor, alcançar essas pessoas para Cristo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Curta os links das redes sociais da igreja, chama um amigo, chama um irmão, colega de trabalho, colega de faculdade, de colégio, escola. Compartilhe. Alcance outras pessoas. Isso pode fazer diferença na vida delas. Eu desejo um excelente final de semana para você. Só lhe deu glória.